a lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Jesus nos deixou um mandamento para amarmos primeiro a Ele e depois aos irmãos. Mandamentos são ordens para cumprirmos. Então, não é para vivermos um amor dissimulado. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que cumprem e não discutem as ordens de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso? Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Glórias ao Senhor, que nos amou primeiro e requer que vivamos em amor. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra leve até você a real compreensão da dimensão do coração de Deus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. É muito mais fácil, mais conveniente, mais simples e mais sábio obedecer ao Deus que nos gerou, que nos ama, que nos mantém em vida e que irá nos julgar no final. Como já dizia Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. Mas as pessoas revelam a sua falta de sabedoria porque se consideram mais inteligentes do que Deus e não dedicam a devida importância às leis e mandamentos de Deus. Pelo contrário, dedicam tempo buscando formas de driblar as ordens de Deus para fazer as próprias vontades. Deus jamais nos daria alguma missão impossível. Tudo o que Ele nos manda fazer está provado que é factível e passível de ser realizado sem qualquer contratempo. E o que a nós nos parece impossível, para Ele é possível. Porventura, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não, irmãos. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. E mais, as ordens de Deus são o melhor para todos nós. A nossa visão e a nossa inteligência são muito limitadas.
e não podem ser comparadas com a daquele que nos deu a visão e a inteligência e que consegue ver muito mais além. Você criaria algo ou alguém para te dominar, para ser mais do que você em algum aspecto? É claro que não. Deus também não. Portanto, precisamos compreender que não é a intenção do Senhor ser dominado por nós, ou nos escravizar, ou mesmo nos dominar com as suas ordens e orientações, mas sim nos proteger, seguindo os nossos caminhos. Logo cairemos em algum precipício, em alguma armadilha do maligno. É sempre a melhor opção para todos nós nos submetermos ao nosso Criador, principalmente se pretendemos viver com Ele durante uma eternidade no céu. Essa é a vontade de Deus, que nós, que somos dele, sejamos salvos no final e recebamos dele a dádiva da vida eterna. E tudo o que ele nos manda fazer objetiva não apenas nos proteger nesta vida terrena, mas principalmente nos preparar para a vida celestial, para o ambiente celestial, onde a carne e os valores mundanos não estarão presentes. É preciso que o povo de Deus alcance a compreensão dessa realidade, o que indica um bom nível de evolução espiritual. Se o Senhor nos manda amarmos, é porque no céu será um ambiente de amor. Se Ele nos manda prestar culto a Ele, louvá-lo e adorá-lo, é porque é justamente isso o que estaremos fazendo no céu. Deus não vai querer ter consigo para sempre filhos rebeldes, porque no céu não haverá espaço para rebeldia. Nós precisamos obedecer ao Senhor, fazer a vontade do nosso Criador e Redentor, para provarmos a nós mesmos e ao mundo espiritual que nós podemos viver no céu junto a Ele, reinando com Ele para todo o sempre. Você quer ser sábio? Obedeça a Deus. Faça a vontade de Deus. As coisas de Deus são muito profundas e transcendem a nossa capacidade intelectual. Não podemos tratar de forma superficial a palavra, as promessas, as leis e os mandamentos de Deus. E também não podemos questionar ao Senhor. Se conhecemos a Deus, conhecemos também o coração de Deus. E sabemos que Deus é bom. Então, precisamos confiar nele e obedecê-lo. Mesmo, eventualmente, não compreendendo a razão de alguma ordem de Deus, ou não concordando, o que a priori não deveria ocorrer, precisamos obedecer e cumprir com as ordens de Deus, porque isso é fé. Não podemos ter dúvidas de que Deus deseja o melhor para nós que somos seus filhos. E como Ele é onipresente, Ele está simultaneamente no hoje, no ontem e no amanhã. E Ele consegue ver o que os nossos olhos não veem. Ele sabe para onde nos estamos encaminhando. E quando estamos prestes a uma queda.
Deveríamos dar graças a Deus todos os dias das nossas vidas por termos a direção da parte dele, por termos leis e mandamentos, por termos um Deus grandioso, poderoso e amoroso que cuida de nós, ao invés de estarmos rejeitando a nossa condução da parte dele. A soberba precede a ruína. Deus não vai querer ter pessoas soberbas no céu tentando competir com ele. E ele já nos deixou prova disso. Satanás tentou ser como Deus e se deu mal. Vai terminar os seus dias no lago de fogo e enxofre, ardendo no inferno. Deus é soberano e não aceita competição, porque simplesmente não existe ninguém como ele, ninguém à altura dele, ninguém santo como ele. E creiam, irmãos, ninguém que nos ama como ele. Mas ele exige da nossa parte também o amor, a santidade e a fidelidade. Ele não abre mão disso. E muitos estão se enganando com amor de boca. Dizem que amam, mas pecam porque mentem. Não amam. Ou não amam da forma como Deus manda. Deus nos quer amando por obra e em verdade. Deus não está interessado em teorias. Ele quer que vivamos o amor na prática, que amemos aos nossos irmãos da mesma forma como amamos a nós mesmos. Quem ama a Jesus faz a vontade do Pai. Quem for capaz de compreender essa verdade do coração do Senhor e fizer a vontade dele, estará apto para a vida celestial. Os outros, que se dizem filhos de Deus, mas vivem como os ímpios, em desobediência a Deus, serão tratados como os ímpios, porque não estão convertidos. No trecho do livro de Mateus, que apresentaremos na sequência, Jesus nos deixa muito claro que quem não se converter de verdade e não se fizer humilde como uma criança, de modo algum entrará no reino de Deus. Será barrado no céu. 1 de Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 de João 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. No trecho inicial que apresentamos da primeira epístola de João, capítulo 4, é que o apóstolo nos afirma que Deus é amor e que nós, como filhos de Deus, seguindo os mandamentos de Jesus, temos que amar a Deus e aos nossos irmãos. Temos no versículo 19, João nos justificando a razão da nossa necessidade de amar a Deus. Nós temos que amar ao Senhor porque Ele nos amou antes mesmo de nós existirmos. Ele sempre nos amou. E como o amor gera amor, o amor que nós dedicamos a Ele não é nenhum favor. Nós temos a obrigação de amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. 1 de João 4, 19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. No versículo 20, João nos faz uma colocação fundamentada na lógica, quando ele nos afirma que quem diz que ama a Deus, a quem não viu, mas odeia ao seu irmão, a quem vê, é mentiroso. Porque não é possível amarmos a Deus, a quem não vemos, sem amarmos ao nosso irmão, criado à imagem e semelhança de Deus, e a quem vemos. 1 de João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? No versículo 21, que encerra o nosso trecho inicial, João nos traz à memória os mandamentos de Jesus, de que amemos a Deus, mas amemos também aos nossos irmãos. Mas lembramos o detalhe do mandamento de Jesus, de que amemos aos nossos irmãos, aos nossos próximos, da mesma forma como nós amamos a nós mesmos. 1 de João 4, 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Marcos 12, 29. E Jesus respondeu-lhe: o
primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos deixou o grande mandamento para amarmos aos nossos próximos como a nós mesmos. E um dos piores erros que um filho de Deus pode cometer nesta vida é mal interpretar a palavra de Deus, ou, de forma deliberada, negar a palavra de Deus. Negar a palavra de Deus significa negar ao próprio Deus. E adotar qualquer caminho diferente da verdade de Deus indica rumo em direção à perdição eterna. Precisamos levar a sério o que é sério. Mas o que mais se vê nos dias de hoje são pessoas burlando as ordens de Deus para atender às suas próprias conveniências, ou pessoas descumprindo os mandamentos de Deus pela falta de conhecimento de Deus, certamente se julgando mais sábias do que Deus e se sentindo envergonhados da palavra de Deus. Tanto de uma forma como da outra, existem muitos crentes nos dias de hoje vivendo distantes da mensagem de Deus e dos caminhos de Deus, com atitudes e comportamentos que não condizem com a verdade e nem com o coração de Deus. O Senhor nos deixou a sua palavra por escrito, nos deixou os seus bons profetas, nos deixou o Espírito Santo de Deus e nos deixou o caminho aberto de comunicação para falarmos diretamente com Ele e recebermos dele próprio esclarecimentos. Não existe razão alguma para não compreendermos as intenções do Senhor e não obedecê-lo. Deus não se contradiz. E se algum entendimento está em conflito com a palavra de Deus, está errado. Temos que sair em busca do esclarecimento, porque Deus não erra. Precisamos pesquisar, precisamos orar a Deus para que nos dê o devido entendimento e para que o seu Santo Espírito nos ajude na interpretação. Mas não podemos atropelar a palavra de Deus com interpretações humanas viciadas pela carnalidade ou distorcidas maliciosamente para defender interesses pessoais ou interesses originários do maligno. A palavra de Deus é perfeita. Não precisamos e não podemos acrescentar, subtrair ou modificar qualquer parte do seu conteúdo.
Provérbios 30:5. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e não sejas achado mentiroso. Apocalipse 22:18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Marcos 8:38. Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. 1 de Pedro 1:15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Uma pessoa de Deus que se porta com arrogância, se julgando superior aos irmãos, está no flagrante descumprimento da ordem de Jesus de amar ao próximo como a si mesma. Mesmo que ele ajude aos irmãos necessitados com doações, com dinheiro, a sua postura de superioridade e a sua soberba neutralizam o amor ao próximo, porque ele ajuda sim, mas o faz sem amor. Deus quer que ajudemos. Deus manda que compartilhemos com os irmãos, mas com amor. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Deus não nos fez para que nos considerássemos melhores e nem piores. Não podemos abençoar com a mão direita e com a mão esquerda retirarmos a bênção. Deus já nos previne, através da sua palavra, que a soberba precede a ruína, e que todos os que se auto-exaltam serão humilhados. É melhor sermos exaltados por Deus. Quem se porta com altivez, no fundo, discrimina aos irmãos e peca duplamente, porque Deus não aceita a acepção de pessoas. E quem negar a Jesus ou aos mandamentos de Jesus diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. No entanto, meus irmãos, o oposto também é pecado. Não podemos tratar as pessoas com amor e podendo não ajudá-las nas suas necessidades. Deus requer que vivamos em comunidade de bens. De outro modo, estamos sendo hipócritas, porque precisamos amar mais aos nossos irmãos do que ao dinheiro.
Amar ao próximo como a si mesmo significa se posicionar em igualdade de condições em todos os aspectos. Não podemos nos considerar mais importantes do que qualquer irmão. Mas o que vemos na prática são muitos irmãos com o nariz empinado, principalmente aqueles que conseguem uma ordenação dentro da congregação, demonstrando que eles foram ordenados por homens e não por Deus. Precisamos terminar com as panelinhas dentro da igreja. Panelinha é discriminação. Isso também não agrada a Deus. No céu não haverá panelinhas. É melhor abandonarmos essa prática agora, enquanto ainda é tempo. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Lucas 14, 11. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 12, 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. A falta de conhecimento leva a conclusões equivocadas. E o desconhecimento de Deus nega o amor a Deus e o amor ao próximo. E pode chegar a destruir civilizações inteiras. Existe um desconhecimento quase que generalizado na igreja de hoje acerca dos dízimos e ofertas. Existem irmãos que se dizem dizimistas, fiéis e ofertantes, mas que interpretam mal a razão do ofertório da igreja. E quando se veem em dificuldades, recorrem à igreja por ajuda financeira. Compreendamos bem isso para não nos equivocarmos mais. Nada impede que uma congregação que esteja com uma boa reserva financeira, em dia com as suas contas, acuda a um fiel dizimista. Não há esse impedimento. Mas não é esse o propósito do ofertório. Os dízimos e ofertas não são um investimento na terra. Não são uma caderneta de poupança. São um investimento no céu. Então, não é como uma conta em que você deposita e quando necessita, resgata. Notem que ninguém, em sã consciência, quando necessita de dinheiro, recorre aos governantes em cima dos impostos que pagou. Ninguém faz isso. E por que o fazem na igreja? As pessoas pagam impostos para custear as obras sociais da cidade, do estado e da nação. Obras que praticamente não vemos.
Mas as pessoas pagam taxas e impostos e não se consideram um direito sobre o que pagaram. A igreja recebe os dízimos e ofertas para custear a sua obra. E se a obra de Deus está sendo feita, não há do que se reclamar. Precisamos, irmãos, isso sim, usar a nossa fé e não buscar o caminho que nos parece mais fácil. Primeiramente, consideremos que se a pessoa é uma fiel dizimista, não deveria estar em dificuldades financeiras. Porque a palavra de Deus nos diz que ele não desampara um justo e nem mesmo a sua descendência. Alguma coisa está errada nessa história. Mas, ainda, se a pessoa realmente é fiel e entrou em dificuldades financeiras, não recorra à congregação. Ore a Deus. Faça uma oração de fé, com súplicas a Deus pela solução da tua situação. Apresente a tua fidelidade a Deus. É Ele, é Deus, quem promete suprir todas as nossas necessidades. Use a fé em Deus e não a fé nos homens. Deus não falha, mas é preciso que nós também não falhemos com Deus e nem com os irmãos. E se a obra de Deus está sendo realizada, não fique especulando sobre o salário do pastor. Ele é um funcionário de Deus, que nos dá valores espirituais e tem todo o direito de receber de nós valores carnais, que são, inclusive, de menos valia. São apenas para esta vida. Salvo quando a obra não estiver sendo feita, deixe o pastor em paz. É ordem de Deus que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. E tenha cuidado. Isso também é amor ao próximo. Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Lucas 12, 27. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 1 Coríntios 9, 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo
para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que estão de contínuo no altar, junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O povo de Deus, em geral, não gosta muito da palavra de Deus. Não é adepto às verdades de Deus. É claro que existem as exceções, mas são poucas. E isso é muito mal. E não é de agora. O povo de Deus está rejeitando as palavras da vida eterna. A única possibilidade de salvação, que é a graça de Jesus. Independentemente das pessoas gostarem ou não, nós, da graça, vamos estar buscando sempre agradar a Deus. Se nós estivéssemos procurando agradar aos homens, nós não seríamos servos de Deus. Qual foi o profeta que caiu nas graças do povo de Deus? Em todos os tempos, qual foi? Nenhum. Eles eram odiados porque entregavam ao povo as verdades de Deus. Porventura, Jesus, que era o próprio Deus, agradou as pessoas? Há muito poucas. A grande maioria o rejeitou pela sua aparência humilde. Não creu na sua pregação e não acreditou que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias prometido, e pediu a sua morte, e os mais radicais o mataram. O povo que se chama pelo nome de Deus prefere as palavras doces e vive como as pessoas do mundo. Estão sendo enganados e estão se enganando. Porque a melhor forma de melhorarmos é corrigindo os nossos erros. É eliminando o pecado das nossas vidas. Quer saber se você precisa melhorar? Faça um teste. Confira a forma como você vive com o estabelecido na palavra de Deus. Mas em toda a palavra de Deus. Não é para adotar aquilo que já foi revogado. Todos sabemos que um dia estaremos diante do trono para sermos julgados de verdade pelas nossas atitudes e comportamentos desta vida. Portanto, não nos convém viver no engano. Deus requer o amor a Ele e o amor aos nossos próximos. E que esse amor pelos irmãos seja o mesmo amor que nós dedicamos a nós mesmos. E como estamos apresentando, isso se aplica tanto na área econômico-financeira, quanto à forma de nos relacionarmos, à maneira como tratamos os irmãos. E se consideramos a forma como a igreja vive hoje,
não é difícil concluirmos que a Igreja de Deus está muito distante da vontade de Deus. Nós não podemos julgar a ninguém, nós não temos essa incumbência. Mas o conhecimento bíblico nos revela as diferenças comportamentais e atitudinais com relação à palavra de Deus. Deus nos deixou a sua palavra para que trabalhemos sobre os nossos pontos fracos, para nos arrependermos e nos corrigirmos. Não basta amarmos aos nossos irmãos. Precisamos amar da forma como Deus requer que amemos, da forma como Deus compreende o amor. E ninguém pode dizer que é difícil ou que é impossível tratarmos aos irmãos com igualdade de condições, repartindo o pão e o amor com os irmãos. A Bíblia nos prova que isso é possível. Os apóstolos fizeram. A igreja de hoje também pode fazer, se quiser. Se quiser. Digno é o Cordeiro de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal ou na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você está no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 500 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.